Gurizada, na última aula nós falamos sobre verbos, tempos, modos, lembram? Formação do imperativo, conjugação de verbos terminados em iar, verbos derivados. Bem, hoje nós vamos falar em vozes verbais. Todo ano está caindo uma questãozinha de vozes verbais no vestibular. Vejam bem, vozes verbais não são só a voz ativa e a voz passiva. As vozes verbais são três: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vocês, é claro, sabem que voz ativa é aquela em que a atitude do sujeito é ativa. O sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, pessoal, voz ativa. Ó, vamos dar um exemplo de voz ativa. O professor corrigiu as redações. Aqui está um exemplo de voz ativa. O professor corrigiu as redações. Tá? Vejam bem, eu tenho aqui ó, o sujeito, o verbo e o objeto direto. Tá ok? O sujeito, o verbo e o objeto direto. Agora vamos fazer o seguinte, ó, antes de explicar bem para vocês, vamos passar essa frase para a voz passiva. Vamos passar a frase para a voz passiva. Provavelmente vocês já estão imaginando como ficaria. Essa frase na voz passiva, o professor corrigiu as redações. Como é que fica na cabecinha de vocês? Fica assim como eu vou escrever aqui, ó. As redações foram corrigidas pelo professor. Não tenho a menor dúvida de que vocês pensaram nisso, vocês imaginaram isso. Então, vamos ver agora, gurizada, o que aconteceu. Vejam, as redações, que era o objeto direto na voz ativa, vamos colocar aqui frase número 1 e frase número 2. As redações, que eram o objeto direto na voz ativa, passaram para a função de sujeito. O verbo corrigiu foi, olhem só, foi desdobrado em dois verbos, uma forma composta, ó. Uma forma composta, formada pelo verbo ser, auxiliar, no mesmo tempo em que ele está, isso é muito importante, ó, corrigiu, pretérito perfeito, foram, verbo ser no pretérito perfeito, mais o particípio desse verbo. Então, o verbo, na passagem da voz ativa para a voz passiva, o verbo se desdobra em dois. Um auxiliar, que é quase sempre o verbo ser, mais o particípio desse verbo. E vejam só, pessoal, o professor, que era o sujeito, passou para a função de agente da passiva. Então, é isso aqui, ó. É assim que se passa uma frase da voz ativa para a voz passiva. Vou escrever aqui, garotada, ó. Para passar uma frase da voz ativa para a voz passiva. Primeira coisa, o objeto direto passa para a função de sujeito. O verbo desdobra-se em dois. O auxiliar, verbo ser, né? Mais o particípio do próprio verbo. E o sujeito vai virar, como vocês viram, agente da passiva. Essa é a passagem da voz ativa para a voz passiva. Vamos deixar essa formulazinha aqui, que ela vai nos ajudar muito. Então, para passar uma frase da voz ativa para a voz passiva,
o objeto direto passa para a função de sujeito, o verbo se desdobra em dois, verbo ser mais particípio, e o sujeito passa para a função de agente da passiva. Bom, agora, garotada, podem advir 3 pequenas dificuldades, tá? 3 pequenas dificuldades. O objeto direto passa para sujeito, o verbo se desdobra, o sujeito passa para agente da passiva. E se houver outros termos na oração? Se houver, por exemplo, na oração, um adjunto adverbial. Vamos supor que a frase toda é assim, ó. A frase é assim, ó. Ontem à tarde, o professor corrigiu as redações. Então, o que vai acontecer com outros termos que porventura existam na oração? A resposta, pessoal, é nada. Qualquer outro termo que porventura exista na oração passa para a voz passiva igualzinho. Então, eu vou ter aqui, ó, ontem à tarde, as redações foram corrigidas pelo professor. Então, a primeira dificuldade está resolvida. Se houver qualquer outro termo na oração, ele passa para a oração da voz passiva igualzinho. Olhem só o exemplo que eu coloquei aqui no nosso livro. Estamos, é claro, né, pessoal, na página 39. Olhem só. No dia de Natal, um adjunto adverbial de tempo. Com muito carinho, um adjunto adverbial de modo. Paulo, o sujeito, enviou o verbo para a noiva, objeto indireto. Agora vem o objeto direto. Um buquê de flores e um cartão. Então, pessoal, vejam, no dia de Natal, adjunto adverbial de tempo fica igual. Com muito carinho, adjunto adverbial de modo, fica igualzinho. Agora eu vou pegar o objeto direto. Um buquê de flores, enviou, foi enviado por Paulo, o sujeito vira agente da passiva, e para a noiva, o objeto indireto, vai ficar igualzinho. É claro que a ordem não interfere, poderia ser um buquê de flores foi enviado para a noiva por Paulo, ou foi enviado por Paulo para a noiva, a ordem não importa. Então, vejam, a primeira dificuldade, isso aqui é um exagero chamado de dificuldade. Mas vamos exagerar. A primeira dificuldade que pode ocorrer na passagem da voz ativa para a voz passiva é a presença eventual de outros termos da oração, fora o sujeito, o verbo e o objeto direto. Então está resolvido. Qualquer outro termo que porventura exista na oração passa para a oração na voz passiva igualzinho. Tá ok? Bom. Vamos ver uma segunda dificuldade que pode ocorrer. Uma segunda dificuldade. Vamos imaginar, pessoal, uma frase assim, ó. Uma frase assim. Pedro devia estar distribuindo os convites. Pedro devia estar distribuindo os convites. Vejam só, pessoal. Eu tenho aqui o sujeito, Pedro. O verbo, olhem só, o verbo é uma forma verbal composta. Composta por 3 verbos, ó, devia estar distribuindo. E aqui vem o objeto direto. Muito bem. Então,
Como é que se passa uma frase da voz ativa para a voz passiva? O objeto direto passa para a função de sujeito, os convites, tá? O objeto direto passou para a função de sujeito. Agora vem a segunda etapa. O verbo se desdobra em dois. Verbo ser mais particípio. Tem 3 verbos aqui. Então, pessoal, olha que barbado. Todos os verbos menos o último ficam iguaizinhos. No mesmo tempo, no mesmo modo, os convites deviam estar, vejam, no mesmo tempo e no mesmo modo, podendo apenas sofrer um reajuste de concordância. O sujeito era singular, agora o sujeito é plural. E o último verbo é que será desdobrado em 2. O verbo ser, no mesmo tempo em que ele está no gerúndio, então o verbo ser fica no gerúndio, mais o particípio desse verbo. Por Pedro, o sujeito passa para a função de agente da passiva. Então, garotada, está aqui, ó. Uma segunda dificuldade eventual, ou seja, a possibilidade de aparecerem verbos compostos, não vai nos atrapalhar. Se aparecerem formas verbais compostas, todos os verbos menos o último ficam iguais, no mesmo tempo, no mesmo modo, podendo apenas, se for o caso, sofrer alterações de concordância, adaptação de concordância. E o último verbo é que será desdobrado em 2, verbo ser mais particípio. Tá? Agora vejamos uma terceira dificuldade. Imagine, pessoal, isso é muito frequente, uma frase com pronomes. Uma frase com pronomes. Imagine uma frase assim, ó. Ela não me abandonou. Ela não me abandonou. Então eu tenho aqui, pessoal, o sujeito, ela, o verbo abandonou, o objeto direto, que é o pronome me. Veja, o verbo é transitivo direto, quem abandona, abandona alguém, ela abandonou o namorado. E aqui um adjunto adverbial que vai ficar igualzinho na oração seguinte. Então agora vamos fazer, olhem para a nossa formulazinha, o objeto direto vai passar para a função de sujeito. O objeto direto, pessoal, é um pronome pessoal oblíquo. Vai passar para a função de sujeito, vai passar do caso reto para o caso oblíquo. Porque mais tarde a gente vai estudar emprego dos pronomes pessoais. Mas a regrinha eu já vou adiantar para vocês agora e vou repetir muitas vezes. Os pronomes pessoais podem ser retos e oblíquos. Quando é que eles serão retos? Pessoal, olha que fácil. Quando exercerem a função de sujeito. Quando é que eles serão oblíquos? Quando exercerem qualquer outra função que não seja de sujeito. Então, vejam, o pronome estava no caso oblíquo, porque era objeto direto. Passou a exercer a função de sujeito, passou para o caso reto. Então, eu não abandonou, eu não fui abandonado por ela. Até vamos deixar a frase um pouquinho mais difícil. Pessoal, vejam lá. Tu, vamos colocar aqui o pronome tu. Tu, sujeito, não me abandonaste.
Tu não me abandonaste. Vamos passar essa frase para a voz passiva. Eu não fui abandonado por ti. Pessoal, vejam só o emprego dos pronomes eu e tu. O ti aqui, obviamente, né, por ti, é o agente da passiva. Né? Vejam só, pessoal, então, a terceira dificuldade. Pronomes pessoais podem ser retos e oblíquos. Retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Oblíquos, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, nos, conosco. Vocês se lembram disso de crianças. Quando é que se emprega um pronome? Quando é que os pronomes pessoais serão retos? Pessoal, quando exercerem a função de sujeito. Quando é que serão oblíquos? Quando exercerem qualquer função que não seja de sujeito. Então, se houver na frase, que eu vou passar da voz ativa para a voz passiva, pronomes pessoais, eles podem eventualmente, como vocês estão vendo aqui, passar do caso reto para o caso oblíquo ou do caso oblíquo para o caso reto. O pronome tu, que exercia a função de sujeito, passou para o caso oblíquo, porque agora está exercendo outra função que não é a de sujeito. O pronome me, que era oblíquo, porque exercia a função de objeto direto, passou a exercer a função de sujeito, passou do caso oblíquo para o caso reto. Então, vamos recordar, garotada, 3 pequenas dificuldades. Se houver outros termos na oração, eles ficam iguaizinhos. Se houver verbos, formas verbais compostas, todos os verbos menos o último ficam iguais. E o último vai ser desdobrado em 2, verbo ser mais particípio. Terceira dificuldade, se houver pronomes pessoais, eles podem passar do caso reto para o caso oblíquo, seguindo essa regrinha simples e banal do português que diz: pronomes pessoais, eu e tu, serão retos quando exercerem a função de sujeito e serão oblíquos quando exercerem qualquer outra função. Tá ok? Até aqui tá, né, pessoal? Bem. Agora, vamos colocar outra frase aqui. A URGS adora fazer isso, pessoal, lá. Imagine essa frase aqui, pessoal, ó. Ela, sujeito, se colocou, ela se colocou, aí o verbo, atrás do namorado. Ela se colocou atrás do namorado. Agora, pessoal, eu vou perguntar para vocês. Se eu escrever aqui, ó, ela foi colocada atrás do namorado. A URGS colocou um truquezinho malandro desse aqui numa prova recente. Ela foi colocada atrás do namorado. Ela se colocou atrás do namorado. Ela foi colocada atrás do namorado. Pessoal, vocês diriam que eu passei essa frase da voz ativa para a voz passiva? Pensem um pouquinho, ó. Ela se colocou atrás do namorado. Ela foi colocada atrás do namorado. Eu tenho aqui a passagem da voz ativa para a voz passiva? Resposta: não. Porque essa frase aqui, garotada, ó, essa frase número 1, não está na voz ativa. Ela está na voz reflexiva. Vocês já ouviram falar nisso? Certamente vocês já tinham escutado, já tinham ouvido falar em voz ativa e voz passiva. Voz reflexiva. O que seria a voz reflexiva? Pessoal, é bem simples, ó. Voz ativa ocorre quando o sujeito pratica a ação. Ela levantou. Voz passiva ocorre, o professor corrigiu as redações. Voz passiva ocorre quando o sujeito sofre ação, as redações, sujeito, foram corrigidas pelo professor. E a voz reflexiva, pessoal, acontece quando o sujeito pratica
e sofre a ação. Por exemplo, ela se cortou com o canivete. Pessoal, vejam, ela, o sujeito, pratica a ação, mas também sofre. Ela se cortou com um canivete. Ela se cortou com um canivete. Ela se olhava no espelho e se achava linda. Ela se achava linda. Vejam, pessoal, ela pratica a ação, é ela que acha. É ela que considera, e ela era considerada por ela mesma. Ela se cortou e ela foi cortada. Então não esqueçam que nós temos a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, e a voz reflexiva, que ocorre quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. A URGS colocou algo assim numa prova recente. Então, quando eu digo ela se colocou atrás do namorado, e mudo para ela foi colocada atrás do namorado, eu não tenho a passagem da voz ativa para a voz passiva, eu tenho a passagem da voz reflexiva para a voz ativa. Tá ok, garotada? Bom, vamos lembrar, pessoal, lá, outro detalhe para vocês. Para passar uma frase da voz ativa para a voz passiva, a primeira coisa que se faz é pegar o objeto direto e colocar na função de sujeito. Mas às vezes, pessoal, não existe objeto direto. Quando é que não há objeto direto? Quando o verbo é intransitivo. Vejam, ela sorriu. Pessoal, aqui não há objeto direto. Quando o verbo é intransitivo, ela sorriu, ela desmaiou. Aí não há objeto direto. Não há nenhum objeto. Primeira alternativa para não existir objeto, o verbo é intransitivo. Segunda, pessoal, ela gostou do presente. Aqui também não há objeto direto, porque o verbo gostar é transitivo e indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, lembra? Do presente é o objeto indireto. Terceira alternativa, terceira possibilidade para não existir objeto direto. Quando é um verbo de ligação. Ela é muito bonita. Vejam, pessoal, o verbo ser, verbo de ligação, depois a gente vai estudar isso, você se lembra mais ou menos dos verbos de ligação? Ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer. Então vejam aqui, ó, existem três possibilidades, três tipos de oração em que não há objeto direto. Quando o verbo é intransitivo, quando o verbo é transitivo e indireto, e quando o verbo é um verbo de ligação. Pessoal, é claro que essa frase, não, essas frases aqui não podem passar para a voz passiva. Se a primeira coisa que a gente faz para passar uma frase da voz ativa para a voz passiva é colocar o objeto direto na função de sujeito, se não existir objeto direto, essa oração não pode passar para a voz passiva. Eu digo isso, garotada, e insisto nisso, porque frequentemente, vou mostrar para vocês, deem uma olhadinha comigo, aqui, por exemplo, na página 42. Pessoal, vejam ali, ó. Olhem a questão 6, questão da URGS. Vem uma frase, 2, 3, 4 frases. E agora, olhem o que eles estão perguntando ali. Quais dessas frases podem passar para a voz passiva? Estão vendo? A URGS, então, frequentemente pergunta isso. É bem simples. Então, ó, quando é que uma frase não pode ser apassivada? Quando não
tem objeto direto. Pessoal, curto e grosso, se tiver objeto direto, ela pode ser apassivada, se não tiver, não pode, estamos conversados. Tá ok? Frequentemente a URGS pergunta isso. Tá? A URGS pergunta, coloca uma frase ali e pergunta como é que ficaria essa frase na voz passiva. Se ela não tiver objeto direto, ela não pode passar para a voz passiva. Frases que não têm objeto direto não podem ser apassivadas. Tá? Bom, então mostramos a vocês, né, pessoal, a teoria, as dificuldades que aparecem eventualmente, tá? E agora vem um exercíciozinho, aqui na página 40. Vejam ali, ó, primeira frase, os aerossóis estão diminuindo a camada de ozônio. Os aerossóis, vamos escrever aqui no quadro. Os aerossóis estão diminuindo a camada de ozônio. Os aerossóis, é assim que se escreve, tá, pessoal? Não é com hífen. Os aerossóis estão diminuindo a camada de ozônio. Vamos passar essa frase para a voz passiva, garotada, ó. Então vamos pegar o objeto direto, a camada de ozônio, e vamos colocar na função de sujeito. Tá? Então vai ficar assim a camada de ozônio. A camada de ozônio, peguei o objeto direto, coloquei na função de sujeito. Agora vem o verbo. Veja, é uma forma verbal composta. O que eu disse para vocês? Quando nós tivermos formas verbais compostas, todos os verbos, menos o último, ficam no mesmo tempo e no mesmo modo, podendo apenas sofrer adaptações de concordância. Ó. A camada de ozônio está presente no indicativo. Agora vem o último verbo, diminuindo. O último verbo, então, vai ser desdobrado em dois. Verbo ser, no mesmo tempo em que ele está no gerúndio, está sendo, mais o particípio desse verbo, sendo diminuída pelos aerossóis. Legal? Então tá aí, ó. Esse exercício é uma parte importante da aula. Eu vou fazer com vocês, ó. Olhem a segunda frase. Os aerossóis parecem estar diminuindo a camada de ozônio. Então a camada de ozônio parece estar sendo diminuída pelos aerossóis. De repente a gente vai pegando de ouvido, vai ficar muito mais fácil. Não pude fazer a prova. Não pude fazer a prova. Vamos escrever aqui, garotada. Ó. Não pude, claro que o sujeito é eu, né? Não pude fazer a prova. Muito bem. Vamos pegar o objeto direto, a prova, e vamos colocar no lugar do sujeito. A prova não... Vejam, dois verbos. Todos os verbos menos o último ficam iguais, podendo apenas sofrer adaptações de concordância. Não pôde. Agora vem o último verbo. O que acontece com o último verbo? É desdobrado em dois. Verbo ser, no mesmo tempo em que ele está, fazer, infinitivo, não pode ser, feita, por, é claro que o sujeito é eu, por mim. Então, pessoal, de repente vocês vão pegar de ouvido, isso aqui vai ficar extremamente fácil. Essa aqui é uma questãozinha dada na prova da URGS, que pode fazer a diferença, porque vocês terão feito exercícios, saberão como se faz, tem a formulazinha, tá, pessoal? Vocês vão chegar lá matando a pau. Vamos ver a terceira. Tu sempre a consideraste uma boa amiga. Vou apagar isso aqui. Essa aqui parece que está um pouquinho mais complicada. Tu
sempre a consideraste uma boa amiga. Então vamos ver. Tu, sujeito, sempre a consideraste uma boa amiga. Vamos passar para a voz passiva. Como é que se passa uma frase para a voz passiva? Está aqui. Primeira coisa, o objeto direto passa para a função de sujeito. Garotada, qual é o objeto direto? Aqui, ó. Tu consideraste ela, a Maria, tá? Então, o objeto direto que está aqui, garotada, ó, vai passar para a função de sujeito. O objeto direto é um pronome oblíquo, vai passar para a função de sujeito, vai passar do caso oblíquo para o caso reto. Ela sempre é um adjunto adverbial, vai ficar igual. Agora vem o verbo. Consideraste. Ela sempre foi, verbo ser no mesmo tempo, pretérito perfeito, considerada uma boa amiga, fica igual. E agora vem o sujeito. Tu, sempre, o que acontece com o sujeito? Passa para a função de agente da passiva. O sujeito é um pronome reto, vai passar para a função de agente da passiva, vai passar do caso reto para o caso oblíquo. E uma boa amiga, o que é? Nem interessa saber o que é. Para passar uma frase da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto passa para sujeito, está aqui, ó, passou para sujeito. O verbo é desdobrado em dois, verbo ser mais particípio. O sujeito passa, né, pessoal? Ela sempre foi uma boa amiga por ti. Tá? O sujeito passa para a função de agente da passiva. E tudo o resto fica igual. Então pronto, nem se preocupem. Tudo que não for o objeto direto que passa para sujeito, o verbo que é desdobrado e o sujeito que passa para o objeto direto, o resto tudo fica igual. O sujeito que passa para agente da passiva, o resto tudo fica igualzinho. Então é só seguir aquela formulazinha lá. E aí, por mais complicadinha que pareça a frase, vai ficar fácil. Vou pular para a frase 6, ó. Anteontem, numa festa, dei-lhe uma prova de amor definitiva. Essa aqui tá legal, ó. Anteontem, que é obviamente um adjunto adverbial de tempo. Anteontem, numa festa, um adjunto adverbial. Dei-lhe. Claro que o sujeito é eu, né, pessoal? Lhe é o objeto direto, dei a ele ou a ela. Agora vem o objeto direto. Uma prova de amor definitiva. Está aqui o objeto direto. Então, vamos passar para a voz passiva. Então, pessoal, está aqui, ó. O objeto direto passa para o sujeito. Então, anteontem fica igual. Numa festa fica igual. Uma prova de amor definitivo, o objeto direto passa para a função de sujeito. Foi, dei. Então, pessoal, ó, foi dada por mim. Foi dada por mim. E o lhe, o que é o lhe? O lhe é o objeto indireto. O que nós combinamos? Combinamos que o objeto direto passa para o sujeito, o verbo é desdobrado, o sujeito passa para a agente da passiva e tudo o resto fica igual. Foi isso que a gente combinou. Ó, o anteontem ficou igual, numa festa ficou igual, o lhe vai ficar igual. Anteontem, numa festa, foi-lhe dada uma prova de amor definitiva. Não foi isso que a gente combinou? Tá aqui, ó. O objeto direto passa para sujeito, o verbo se desdobra, o sujeito para agente da passiva, tudo o resto fica igualzinho. Tá, pessoal? Vamos ver a outra.
Não podíamos discutir um assunto tão sério assim levianamente. Não podíamos discutir um assunto tão sério assim. Está aí o objeto direto. Vai passar para a função de sujeito. Um assunto tão sério assim não podia ser discutido, o último verbo, ó, se desdobra, levianamente, por nós. É claro que não podíamos, o sujeito implícito é o pronome nós. Né, pessoal? Passa para a função de agente da passiva. Agora vamos colocar a frase número 8. Essa, pessoal, é importantíssima, ó. Importantíssima. Vou apagar isso aqui. Vamos colocar a frase número 8. Caiu no vestibular da PUC há uns 2 ou 3 anos. Você sabe que a URGS, mais ou menos, vai pautando vestibulares de outras faculdades. O rapaz não pôde sobreviver a tantas tragédias. Vamos passar a frase para a voz passiva. Primeira coisa que se faz, pega o objeto direto e põe na função de sujeito. Pessoal, que deu o objeto direto? Não tem. O verbo sobreviver não é transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que responde a perguntinha o quê. Viu alguma coisa, ou escutou alguma coisa, percebeu. Então, o verbo sobreviver é transitivo e direto, aqui é a preposição a. Então, pessoal, essa frase que não tem objeto direto não pode passar para a voz passiva. Vamos ver a outra. Talvez este complexo conjunto de sugestões possa reverter o atual pessimismo. Estou com preguiça de escrever. Talvez o atual pessimismo, objeto direto, possa ser revertido por esse complexo conjunto de sugestões. Eu nem sequer cheguei a vê-la ontem à noite. Eu nem sequer cheguei a vê-la ontem à noite. Vamos passar para a voz passiva. Pessoal, a formulazinha ajuda muito. Olha lá, ó. Pega o objeto direto e põe na função do sujeito. O objeto direto está aqui. O objeto direto é um pronome oblíquo. Vai passar para a função do sujeito, vai passar para o caso reto. Ela nem sequer. Está aqui o primeiro verbo. O primeiro verbo fica igual. Só vai se adaptar. Ó. Ela nem sequer chegou a. E agora vem o último verbo. Vê-la. Vê-la é ver a. O último verbo está no infinitivo. Então agora o verbo ser vai ficar no infinitivo. E o verbo ver vai passar para o particípio. Ela nem chegou a ser vista ontem à noite. O sujeito, o que acontece com o sujeito? O sujeito passa para a função de agente da passiva. Por mim. O sujeito é um pronome pessoal reto, porque exerce a função de sujeito, vai passar para outra função, vai passar para o caso oblíquo. Tá ok, garotada? Bem fácil, veja. Uma questãozinha dada para vocês o ano que vem, tá? Eu vou deixar a frase 11 para o final. Tu não poderias mais continuar a favorecê-las. Ó, elas não poderiam mais continuar a ser favorecidas por ti. Aí a gente já vai fazendo de ouvido. Ó. Os carregadores iam levando o piano. Os carregadores iam
levando o piano. Agora já vai ficando extremamente fácil. Os carregadores iam levando o piano. O piano ia sendo levado, ó, ia, qualquer verbo menos o último fica igual, levando, sendo levado pelos carregadores. Tá, pessoal? Chega um momento em que vai ficando cada vez mais fácil. Os alunos deviam continuar a estudar as questões. As questões deviam continuar a ser estudadas pelos alunos. Eles podem acabar não cumprindo as promessas. As promessas podem acabar não sendo cumpridas por eles. Nunca mais eu poderia vê-la. Ela nunca mais poderia ser vista por mim. Eu não deveria ter abandonado o curso. O curso não deveria ter sido abandonado por mim. Tu não deves continuar a fazê-lo. Tu... Aqui uma novidade, pessoal, olha só. Tu não deves continuar a fazê-lo. Quanto a isso, tu não deves continuar, forma verbal bem longa, ó, a fazê-lo, fazê-lo. Pega o objeto direto, põe na função do sujeito. Pessoal, o objeto direto é o lo. Bom, em 90% dos casos, queridos, o lo é um pronome oblíquo que equivale a ele. Tá? Ela queria vê-lo, ela queria ver ele. Ela queria beijá-lo, ela queria beijar ele. E assim por diante. Mas, queridos, esse lo não equivale a ele. Esse lo equivale a isso. Então, esse lo não é um pronome pessoal oblíquo. Esse lo é um pronome este, esta, isso. São pronomes demonstrativos. Então vai ficar assim, ó. Isso não deve continuar a ser feito, fazer, né? Ser feito por ti. Tá aí um detalhe, ó. Às vezes o pronome lo não equivale a ele, equivale a isso. E só tem mais uma coisinha aqui, pessoal, ó. Agora sim, ó. A última frase, vejam, naquela casa continuam. Interessante essa aqui, pessoal. Essa aqui também caiu no vestibular. Naquela casa, onde é que está o meu apagador? Está aqui. Naquela casa, provavelmente vocês vão se atrapalhar um pouquinho, até eu explicar. Naquela casa, continuam a ocorrer coisas estranhas. Vamos passar essa frase para a voz passiva. Primeira coisa que se faz, pega o objeto direto e põe na função de sujeito. E agora, gurizada, eu pergunto para vocês, onde é que está o objeto direto? Você diria, está aqui. Coisas estranhas. Queridos, vocês têm que cuidar para não confundir objeto direto com sujeito. Se a gente se descuidar, a gente confunde. Coisas estranhas não é o objeto direto, é o sujeito. Tanto é que o verbo está concordando, ó. Coisas estranhas naquela casa, coisas estranhas continuam a ocorrer. Coisas estranhas não é o objeto direto, é sujeito. Essa oração não tem objeto direto. O verbo ocorrer, pessoal, não é transitivo direto.
o acidente ocorreu, agora não tem objeto direto, agora pode ter um adjunto adverbial. O acidente ocorreu na rua tal, o acidente ocorreu às 2 horas da tarde, o acidente ocorreu por culpa de não sei quem. O objeto direto não é o acidente ocorreu o quê? Então essa oração aqui, pessoal, não pode ser apassivada, nós já sabemos, não tem objeto direto. Não confundam objeto direto com sujeito. Nós vamos estudar isso mais tarde, mas já vamos adiantando para vocês. É muito fácil confundir o objeto direto com o sujeito, principalmente quando o sujeito vem depois do verbo. A gente pensa assim, naquela casa continua a ocorrer o quê? E tem a ilusão de que coisas estranhas é objeto direto. Não, é sujeito. Tá? E a última coisinha, e com isso nós encerramos. Tá? A última coisinha. Pessoal, olhem essa frase aqui, ó. Assaltaram a casa do vizinho. Vão passar para a voz passiva. Então vamos pegar o objeto direto, a casa do vizinho, a casa do vizinho, assaltaram, foi assaltado. E agora, pessoal, vem a terceira etapa da nossa operação. O sujeito vai passar para a gente da passiva. Agora eu vou perguntar para vocês. Qual é o sujeito? Tem sujeito ou não? Claro que tem. Alguém assaltou, alguém fez a ação. Claro que tem sujeito. Não tem sujeito é quando eu digo choveu o dia todo. Claro que tem sujeito. Mas a gente não sabe qual é o sujeito. Então a gramática diz que o sujeito aqui é indeterminado. Então, pessoal, quando o sujeito é indeterminado, o verbo virá na terceira pessoa do plural. Assaltaram a casa do vizinho. Tá ok? Não se sabe quem foi. Aí, na passagem da voz ativa para a voz passiva, quando o sujeito for indeterminado, ela vai ficar, queridos, vejam só, a frase vai ficar sem agente da passiva. Tá ok? Se nós quisermos passar uma frase da voz ativa para a voz passiva e o sujeito da oração for indeterminado, assaltaram a casa do vizinho, falavam muito mal daquela garota na escola. Quem é que falava? Um monte de gente, eu não sei quem é. Sujeito indeterminado. Na passagem da voz ativa para a voz passiva, de uma oração com sujeito indeterminado, garotada, ó, ela vai ficar sem agente da passiva. Legal, queridos? Então, era isso.